Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Completar uma maratona é um grande desafio. Dizem que apenas 1% da população mundial já correu esse percurso, 42 quilômetros. Só que o nosso entrevistado quis mais, é ultramaratonista. Não é só isso, é dele o recorde sul-americano da mais antiga e mais famosa ultramaratona do mundo. Bom, antes eu dizia sempre ao meu lado, agora eu digo quase nunca ao meu lado. Bruno Piscinato. Sou quase um convidado. Apareceu, né? Tudo bem, Sérgio? Tudo jóia? Pô, saudade do modo corrida, rapaz. E a gente também. Pois é, por conta de outros esportes, né, do trabalho, tava desfalcando, mas estou assistindo sempre e hoje a distância era tão longa que eu tinha que vir. Viu, né? Entrevistado bom, você aparece, né? E futebol que você está falando, trocando corrida por futebol. Trabalhando lá, né, com o esporte, Campeonato Paulista na Record, agora Brasileirão, mas sem deixar a corrida de lado. Corrida é a paixão. Bom, vamos apresentar o nosso ultramaratonista, Laurindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Bruno, pelo convite. Prazer estar aqui com você, trocar um pouquinho de experiência, né, com vocês aí. Você sabe, Bruno, que eu fui fazer um longão no fim de semana e aí falei, deixa eu ver de quanto que é. Eu falei, 14K. Aí, por acaso, eu entrei no Instagram dele e falei, vou fazer um longão, 50. Aí eu falei, cara, é pra humilhar, né? Eu chamar 14K de longão e o cara faz 50? O que você acha? Eu acho que hoje a gente tem um outro tipo de ser humano aqui, assim, né? Eu acho que maratonistas profissionais já é um outro tipo de ser humano, né? O cara que corre para 2h20, 2h15, já é um outro tipo. Agora, o cara que vai para distâncias de 89, que a gente vai falar de 100 quilômetros em performance, tem um chip diferente, né? Assim, Laurindo, como é que você faz? Você, fala pra tua mulher, eu tô levantando, vou fazer um longão aí de 50K. Então, o começo foi bem difícil, convencer ela, né? Essa história, essa brincadeira, né? Mas a gente tenta aliar as coisas, né? Então, eu vou sair da minha cidade, vou numa cidade vizinha, daí a gente aproveita pra almoçar lá. Então a gente tenta equilibrar as coisas, né? Pra manter a harmonia na casa, né? Tem um estímulo também, né? Amor, vou pegar a estrada, você me encontra lá. Você vai de carro? Não, você vai com o carro, eu vou a pé mesmo, daqui uns 50 quilômetros. Mas sempre foi assim, a sua paixão por longas distâncias ou não? Fala como é que é o Laurindo criança, como é que era? Eu sempre fui muito agitado, né? Assim, a gente morava numa vila, numa cidade chamada Caçador, no meio oeste catarinense. E meu pai saía para trabalhar numa serraria e eu ficava ali em casa, atormentando a minha mãe, né? Então, uma vila ali tinha umas 10 casas, então várias plantações de pinos ao redor e eu correndo para lá e para cá. Ela chamava só para almoçar e jantar, né? Quando estava escurecendo. E até que um dia meu pai chegou em casa com a medalha do Torneio do Trabalhador de Futebol. A gente falando aí de futebol, né? Aí eu olhei aquele objeto metálico, uma medalha de prata, a coisa mais linda do mundo pra mim, aquilo lá. Aí perguntei pro meu pai como eu fazia pra ganhar as minhas medalhas. Aí ele falou, você tem que participar de competição, torneio de futebol e tal, né? Aí meu pai acabou sendo demitido da empresa. Aí a gente mudou pro centro da cidade, né? E na escola que eu mudei, que a gente mudou, tinha muita competição, interclasses, né? Eu já tava ali naquela fase ali de quinta série, então naquela coisa toda, né? Então eu participava de tudo que é competição. Até a Olimpíada de Matemática eu participei para ganhar minha bendita medalha. Até de dominó e tudo. Não, tudo. Aí o cara falava, competição de tal coisa, a premiação, medalha. Opa, Laurindo levantar a mão. Depois eu ia ver o que era. Agora, Laurindo, o cara ficou tanto tempo fora do podcast que ele já esqueceu a dinâmica do episódio. Aí, ó. Porque a gente começa assim, é só uma introdução. E aí a gente faz o convite pro pessoal de casa. É verdade. É que geralmente pra tocar o sininho, pra dar um like, pra deixar comentário. É que hoje eu tô na ultramaratona, entendeu? Aí você vai mais longe, depois fala, mas Então a abertura é mais longa por conta disso, né? Exatamente. Então, Instagram, né? Instagram. Tem o Instagram do Modo Corrida, tem lá... O Sérgio coloca os treinos dele de vez em quando, mas tem todos os nossos convidados. O canal do YouTube que tá crescendo bastante. Tem Spotify. Hoje é um episódio importante. Números cheios. Exato. É quase uma meia maratona hoje. Episódio de número 20 com o Laurindo. Laurindo é o episódio número 20, você pode ir lá assistir. Tem vários episódios. Tem um episódio muito legal de um cara que fez o Caminho de Santiago. Esse é bom. Você pode assistir. Esse é fera, hein? Eu tava lá sentado no lugar do Laurindo, mas enfim, tem muita gente legal. Dá pra curte, compartilha, ativa o sininho e assiste os episódios anteriores, estão muito legais, né, Sérgio? Hora de ativar o modo corrida.
Laurindo, então, como é que veio na sua cabeça a história de participar de alguma competição atrás de medalha foi por conta do seu pai. Mas pensar em ultramaratona, aí já é demais. Aí foi uma história aí que é culpa da pandemia, vamos dizer assim. Né? Você tava com muito tempo ocioso em casa, né? Então eu já comecei a pensar o porquê. Eu já tinha vivido bastante coisa no atletismo, já tinha ganhado a São Paulo City, já tinha vencido algumas maratonas no Brasil, defendido a seleção brasileira também em todas as faixas etárias, né? Desde o menor, juvenil, sub-23, o adulto também. Em maratona, não? E maratona também. Eu fui medalha de bronze no Campeonato Ibero-Americano em 2017, defendendo a seleção brasileira lá em Buenos Aires. Então, praticamente eu estava com o ciclo completo, né? E esse negócio, pandemia, live pra lá e pra cá, eu acabei entrando numa live do Niche, sim, juntamente com o Nato Amaral, né, que é embaixador da Conrads. Aí eu fiquei com aquela coisa assim, putz, cara, mas se eu acabar minha carreira hoje, eu não ter experimentado essa prova, cara, vou me sentir por ter falhado, né? Porque eu sempre pensei dessa forma, assim, vivo intensamente cada distância que eu tava disputando, treinando, mas sempre ficava aquela coisa, mas e se eu fizesse isso? E aquilo, né? Então surgiu mais ou menos dessa maneira. Ouvindo a história da Conrads, eu falei assim, pô, preciso fazer essa prova. E aí você foi... E aí, bom, o cara é competitivo, é atleta profissional. Ah, tá bom. Depois da live, vou fazer a Conrads. Mas aí já começa a estipular aquela coisa da meta, né? Ou você foi simplesmente a primeira pra curtir ou não? Você falou, tem um objetivo. Não, vamos só fazer uma pausa antes, porque muita gente não conhece. Ela é muito famosa, sim, mas tem gente que não conhece, né? Verdade. É a ultramaratona, como eu falei, mais antiga do mundo, ela é mais famosa. A distância varia um pouco, né? Tem ano que é subindo, tem ano que é descendo, mas arredondando ali uns 80 e muitos, né? 89 e por aí. E disputada na África do Sul. Ela liga a cidade de Pietermaritzburg a Durban, né? Então ela tem uma... Um ano ela vai. Outro ano ela desce, volta. Daí ela volta, é aquela coisa. E ela tem uma variação, né? Dependendo do ponto de chegada, né? Ela sempre larga do mesmo ponto. Quando sobe para Pietermaritzburg, ela larga da prefeitura de Durban. E quando desce, ela larga na avenida principal ali de Pietermaritzburg, que é uma cidade mais menor, né? Mais acolhedora. Então ela tem uma mudança ali que fica 87, 89, às vezes 90, chegar a 90, quase 91 km já em algumas edições. Então ela tem essa mudança. Então ela é muito histórica, né? Então lá de 1921, então ela só parou na guerra e só parou na pandemia. Então agora em 2027 a gente tem a 100ª edição dessa prova, né? Se Deus quiser, estaremos lá, né? Estaremos. A gente estava conversando aqui, vamos falar, a gente estava falando aqui no bastidor e agora as pessoas têm que se comprometer nesse canal aqui. Boa, eu também acho. Não, em off não. Tem que jogar. E o Laurindo falou que vai pra... A gente estava dizendo, eu falei que, pô, é um sonho, porque tá no imaginário, como você disse, imaginário do corredor. Uma outra coisa legal da Conrads é o portão fechar, né? Que o Laurindo não sabe disso, porque ele passa, o cara acabou de abrir o portão, entendeu? Mas a prova fecha, né? E aí não importa se ela tem no ano de 87, 88, 89, são 12 horas. 12 horas. Completou. Completar. Se não completou, fecha o portão e... Volta pra casa sem medalha. Sem medalha. Sem nada. Mas enfim, 2027 você vai pra 100ª. Se Deus quiser, eu pretendo estar em 2026 e 27. 26 porque é um ano subindo. Os 2 anos que eu fiz ela foram descendo, né? Então fazer subindo, tava muito eu quero fazer subindo até por curiosidade, né? De como eu vou reagir. E eu não sou uma pessoa de me sentir mal por não estar em algum lugar. Mas ano passado a gente estava com um projeto, né? Um projeto diferente. E eu não estive na Conrads. E aquela vez acompanhar de longe me doeu. Foi a primeira vez que eu tive isso. Sabe? É aquela sensação, queria estar lá. Nossa, eu podia estar lá, né? Só que essas são escolhas, né? Então, objetivos diferentes. Mas agora 2026, que você vai ser subindo, eu vou estar. E 2027, que é uma grande festa, né? E aí, né? você convidou o Sérgio aqui, que foi um momento de bastidores. Quem Bruno, tá assumindo então... o compromisso é ele, ó. Não, eu falei que eu tenho vontade. Eu topo ir pra assistir. Não. Pra assistir. Até lá a gente faz o podcast de lá, olha que bacana. Até lá a gente convence o Sérgio, mas eu tenho muita vontade de um dia experimentar a prova, que nem você falou. Não sei se eu conseguiria terminar isso tudo, mas eu vou pensar em vou me inscrever pra 2027. Vamos falar de profissional, não? Vamos parar, José. Bom, então, aí, despertou aquele interesse pra você... Pra sentir a prova, né? Viver essa experiência. E
por ser muito competitivo, né? Comecei por causa da medalha, então você já pensava, né? Então acabou a live, eu mandei a mensagem pro Nishi, que eu tinha contato com o Nishi. Conheci ele na São Paulo City. Quando eu venci ela, a gente fez um bate-papo lá e mandei pra ele, cara, gostei, assisti, quero participar. Ele falou assim, não, espera aí. Já me manteve contato, me mandou o contato do Nato, já conversou com o Nato, e aí a gente começou uma conversa. E eu, planejando, na época ali, eu tava em 2022, né, 21 ali. Aí, 2020, né, foi a pandemia. Foi como a gente começou a conversar. E eu tava num processo ainda de amadurecimento com o meu patrocinador, que era a Fila, né? Então, ainda tava nesse processo. E a que minha é a Fila, né? Que é a Fila. A gente tá aí junto já, vai fazer 7 anos. E eu ainda não tinha esse know-how, né? De projetos e tudo mais. E tá em desenvolvimento. Aí eu tive um plano, conversando com o Nato, né? Falei assim, o pessoal, a organização costuma convidar os atletas? Ele falou, é raramente. O atleta precisa ser top do mundo e tal. E isso e tal. Aí eu bolei um plano na minha cabeça. Isso aí eu contei só pro Gustavo Maia. Aí eu falei assim, meu plano é o seguinte. Eu vou fazer uma prova em 2021. Vou vencer ela. Vou fazer uma boa marca nela. A nível mundial. Assim, me coloque ali em top 10 do mundo. E eu vou dar um jeito da organização me convidar. Aí falando isso pro Gustavo Maia, imagina. Lá na empresa dele, né? No Fôlego. Eu falei pra ele, essa é a minha ideia, cara. Você consegue me ajudar? E nesse processo eu quero também desenvolver a minha parte de comunicação, imagens, as mídias sociais. Ele falou assim, Laurindo, pô, legal, cara. E seria pra 2023 eu fazer minha estreia. Ele falou, cara, se a gente conseguir fazer um projeto, ter patrocinador e você ir pra 2022, você vai? Isso foi em 2021, né? Eu falei, cara, com certeza, né? Na hora. Aí ele fez o projeto, daí saiu um brasileiro na África, né? Primeira edição, em 2022. Daí a gente foi pra África fazer a primeira ultra minha, né? Foi em 2022. Foi a sua primeira ultra? Primeira ultra, eu Você nunca fez tinha 22 e 23? 23, os 2 anos. Primeiro assim, as posições. Em 22 você terminou em que lugar? 17º. 17º, só para explicar, 17º de 30 mil pessoas, 17º uma prova de 89 quilômetros, isso em 2022. Em 2022. Eu fui o primeiro não africano, né? Também, em 2022. E seu tempo? 5 horas e 56 minutos. 5 horas e 56 minutos e 89 quilômetros. E aí, qual foi a colocação e a meta para 2023, né? A seguinte. Isso, a seguinte. Porque a gente estava falando aqui, o Sérgio falou, você é o recordista sul-americano, né? Da Conrads. Qual é o seu tempo? O melhor foi 23. Foi em 23. Aí a gente terminou 2022, com aquele gostinho assim, de quero mais, né? Que querendo ou não, ainda tava... Não satisfeito, foi pouco pra ele. Você terminou a prova assim, quebrado, né? Muito mal, mas fiquei uns dias ali só caminhando e tal, mas depois assim, absorvendo tudo, eu falei assim, nossa, mas tem muita coisa pra melhorar na preparação e tudo mais, né? Então acho que dá pra gente melhorar ainda essa marca, né? E quem sabe conseguir esse top 10, né? Que é o meu sonho, top 10. A medalha de ouro, né? Me tornar juntamente com a Maria Auxiliadora os únicos 2 brasileiros até o momento a conseguir esse feito, né? Ela foi 3º e 4º. Então a gente tem uma mulher que já tem esse feito e eu gostaria de ser o primeiro homem a estar realizando isso, né? Então a gente partiu, né? Segundo projeto, um brasileiro na África 2, em busca desse top 10. E a gente trabalhou muito, treinou muito. 2023, 14º, a 1 minuto e meio do 10º. Eu tava entrando no estádio, o 10º tava chegando. E 14ª posição. E aí você falou de medalha de ouro, uma coisa legal de explicar da Conrads, o mais maluco, o cara começa a vida dele esportiva atrás de medalhas. Então. Você já viu o tamanho da medalha da Conrads, não? É pequenininha, né? Que tamanho que é, Laurindo? É o tamanho de uma moeda de R$1. O cara corre 89 eu levei um susto quando eu vi o quilômetros. tamanho da medalha. Eu falei, porque a gente, né, a turma Pangaré, amador, quanto né? maior a medalha, melhor, né? Brilhando, um negócio desse tamanho, né? assim, pra mostrar como é que você é fera. Você fez a maratona em 6 horas. Mas, olha, eu sou maratonista. E a Conrads, que é essa coisa toda pequenininha. E aí tem uma diferença de coloração, né? Ou de ouro. Como é que funciona? A medalha de ouro é para os 10 primeiros. Então é só a posição, não tem tempo. Aí tem uma medalha que eu recebi, né, entre
A partir do décimo primeiro, até chegar a marca de abaixo de 6 horas. Aí ela é dourada com prata. Aí tem a medalha de prata, das 6 às 7, medalha de bronze, tem várias outras, né? Até chegar às 12 horas. Então, você pode ir 10 vezes, vamos dizer assim, 7 vezes para Conrads e 7 medalhas diferentes. Isso é interessante. Só que sempre vai ser a mesma medalha, o mesmo formato, tirando algumas ocasiões, tipo a 90 comemorativa, que ele der uma mudança, né? Aí acaba acontecendo isso, né? Mas basicamente eu tô pensando assim, vai alguém, sei lá, fazer um serviço na casa dele, uma limpeza. O que é essa moedinha aqui? Não vou jogar fora, né? Tem que estar bem guardado ali. Não, tá muito bem guardado. Até teve um caso que, cara, acabaram roubando a minha casa, cara. Aí, o que aconteceu? A única coisa que eu pensava, pelo amor de Deus, tomara que não tenham levado embora a medalha da Conrads. Não levaram. A sorte de Deus que eu acho que disseram, acharam que era alguma coisa assim, né? Porque ela parece uma moeda, né, velho? Aí, então, tipo, só falta levarem ela achando que é alguma coisa assim, né? Nossa. Eu falei assim, caramba, foi uma coisa assim que me doeu, assim, mais, assim, sabe? Fora o susto da coisa, eu pensei depois assim, nossa, velho, tomara que não tenha levado embora ela. Tanto suor, né? Então, e é muito especial pra mim, né? Como eu comecei por medalha, então, que nem você falou, e não terminar, né? Mas ter essa medalha da ultramaratona mais antiga do mundo e mais tradicional, pra mim é muito... E principalmente sabendo como como o sul-africano encara essa prova, né? Ela tem realmente uma... Todo mundo fala da mística. É uma mística. Então tem várias... histórias muito legais dela, né? Então, tem um cara lá, agora não me recordo o nome, mas ele venceu várias provas e ele parava na metade da prova, tem até um lugarzinho que o pessoal deixa uma flor pedindo a bênção para a segunda metade da prova, porque ele parava para fumar ali, ficava um tempinho e depois seguia correndo. Então tem várias histórias assim, muito legais. Assim. Dúvida, fumar cigarro comum ou... Eu acredito que é comum. O doping. Era o doping da época, um charuto, uma palha. Ele parava lá e ficava. Então, é uma coisa assim, tem uma mística nessa prova muito. E o pessoal, a cultura deles, né? Eles abraçam, a prova é televisionada às 12 horas. Tipo, quer dizer, mais de 12 horas, né? Pega uma hora antes, uma hora depois. Sim. Então, 14 horas de TV. Para o país. Que massa. Mais ou menos quantos brasileiros você tem ideia que participam por ano? Cara, passa de 100 já. Tem a gente, o Nato e a Zilma são os embaixadores aí da Conrads. Eles fazem meio que introduzir o Brasil. O Brasil sempre tem, tipo, terceira, quarta maior delegação. Mas é uma prova bem africana, né? Bem africana. Então ela é muito cultural. Daí tem visitas que você pode fazer. Tem uma escola para crianças que... a maioria são albinas, né? Então lá tem um preconceito muito grande com essas crianças, que a cultura deles, elas são amaldiçoadas, né? Então tem uma coisa assim que é muito tocante, assim, sabe? E eles têm muitas tradições. Tem um muro lá na metade da prova com o nome de quem já chegou ao Green Number, que são 10 provas, né? Fazer a prova, a Conrads por 10 vezes e concluir. Isso também é sensacional, né? É um reconhecimento do cara. É o Green Number a partir do 10. Tem algum outro número, alguma outra cor? Não, né? Não, daí é o Green Number, aí você tem 10 competições, né? Concluir 10 vezes, ser medalha de ouro de 5 ou vencer 3. É uma forma de você ter o Green Number. Então... O que o Bruno tá perguntando? É que ele já tá pensando. Não. É porque deve ser legal você estar no meio da prova e ver o cara... completar a prova... se o portão não fechar na tua frente... Tá bom. E aí, assim, pensando... A gente... mais longe que a gente consegue imaginar, porque a gente é onde já foi, é uma maratona. E todo mundo fala, o Muro dos 30, o 32, o 33... Cara, numa ultramaratona, numa Conrads, né, que você já fez 2 vezes, qual é o pior momento? Não é muralha da China. Muralha da China. E né, o que muda, né? São mais do que 2 maratonas. Qual é o momento crítico, assim? Olha, geralmente a gente acaba sentindo um pouco mais a partir dos 70 quilômetros. Aí é um trabalho muito mental mesmo. Você, tipo, o porquê você tá fazendo aquilo. Porque ele já começa a entrar no nível de, vamos dizer assim, de tortura. Principalmente se você está procurando ritmo, daí você tem a questão dos adversários, você quer saber, né? Tipo, posição. Então, é uma coisa assim que você acaba... controlar. Será que eu consigo acelerar para passar aquele cara que tá na frente? Num pace de quanto, mais ou menos?
O seu tempo, o seu recorde É 3,47 de pace. 3,47, né? Que é os por 89 quilômetros. Aí foi esse o pace que eu fiz, né? Mas eu acabei quebrando faltando uns 2 quilômetros, assim. Que daí caiu bastante. Você acaba aumentando essa média, né? Porque a ultra é muito legal, né? A maratona também, vocês podem ver. Uma prova de 10, um segundo não dá nada. Não faz muito efeito no montante final. Tanto para positivo quanto para negativo. Sim. Você melhora um segundo, num 10 km vai lá 10 segundos só. Só que numa ultra de 90, cara, você tá falando de 2 minutos. Se você 3 minutos. Maratona também. Então, 1 segundo faz muita diferença. Tanto de você perder o ritmo também. Então, nessa última edição, eu acabei perdendo ali a parte final tava correndo para uns 4,5, 4,10. Então, a minha média sofreu um pouco ali, né? Mas foi uma coisa assim, 3,40. Então, você acha que o final é mais cabeça? Lógico, né? É muito... O cara tá correndo a 4 minutos, é totalmente físico, mas a cabeça, a final de uma ultramaratona é mental. É mental. É ali você se posicionar e fazer sentido, né? Eu acho que a corrida em si é um pouco disso, né? Principalmente quando você tá buscando performance. Então tem que fazer sentido, senão, que nem a gente tava conversando ali nos bastidores. Se você não tiver escrito numa prova, você não perde o sentido por que você treinar. Sim. A não ser que a pessoa tenha uma vibe completamente diferente, consiga se alimentar daquilo lá do bem-estar, né? Tá com saúde, mas para tempo você precisa ter um extra, né? Um plus. Qual é a data da prova? A Conrads geralmente é na primeira final de semana de junho. E temperatura, como é que é? Ela é bem ameno, assim, ela dá uma aumentada na parte final, né? Mas conta, são 12 horas, né? Pra quem corre, né? Cara... Mas... Já tá o cara. Você acha que eu vou estar 40 quilômetros? Mas ela larga 4 da manhã, é isso? 4 e pouquinho da manhã, 5 horas, perto próximo de 5 horas. Aí, então, os 2 anos que eu fui, a gente largou de Pittsburgh, tava tipo 4, 5 graus. Chegou então com tava 20. frio. Aí chega com 20, ali 21. Mas que nem o pessoal que amador que vai pegar ali no final da tarde, no meio da tarde, já sofre um pouco mais, né? Já pega uma amplitude de temperatura bem grande. Você já tem uma coisa que você precisa trabalhar também, né? Então, para maratona, para um ciclo de maratona, são o quê? 4 meses? Quantos meses para um atleta de elite para se preparar para uma maratona? Mais? Entre 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. E para ultramaratona, para Conrad? Eu trabalhei sempre com 8 meses. 8 meses, geralmente. Então, começava assim, por exemplo, para junho. Novembro, trabalho de força muito forte. E dezembro, começar a implementar um pouco de volume e intensidade, né? E vai lá, longão. Porque o longão de maratona tem gente que faz 30, 32, 35. Eu vi aquele de 50 lá. Tem mais de 50? Teve. Cheguei a fazer 60 quilômetros. No treino. Ah, vamos lá. Deixa eu dar uma rodadinha. Numa semana cheia, que a gente chama, né? Treinou durante a semana. Normalmente. O tênis já desgasta só naquele treino. Já descarta o tênis. Isso vai ser muito legal de falar, porque ele testa produtos. Assim, se o Laurindo falar, esse produto é bom, você tem que pegar, porque o cara roda. Se tem alguém que roda tênis, é o Laurindo. Isso aí tem uma coisa legal também. Agora, cara, essa coisa de duro, né? De prova dura, 80 e tantos quilômetros. Além disso, a gente tá falando de 89 quilômetros, a Conrads, ela tem muita altimetria. Ela é subindo, a gente fala ano subindo ou ano descendo, ela tem subida e descida dos dois jeitos, né? Você sempre gostou de subida, de descida, de prova dura, de... Sim. Eu acho que, vamos pegar assim, analisando a minha carreira. Sim. Eu tive bons resultados, boas marcas, mas nunca fui aquele cara assim, excepcional. Você vê aquele cara que tá na Olimpíada ali, vai disputar uma medalha, super rápido e resistente. Então, eu sempre me encontrei para conseguir as medalhas nessas provas. Porque dela mescla um pouco do sofrimento, da vontade, do desejo de querer aquilo realmente muito. E eu acho que foi meio que entrando em mim desde moleque. Porque... E a questão de dosar a técnica, né? Dosar vou subir, técnica, vou atacar na subida ou não, vou atacar na descida. Aí então acaba ficando uma coisa menos para quem tem mais... Não, a palavra talento é um pouco forte, né? Mas assim, que tem mais... São talentos diferentes, né? Talentos diferentes. Esse é um talento que você tem. Porque você é tricampeão da São Paulo City. Cara, a City é uma das provas, assim, eu não sou o maior conhecedor de maratonas do Brasil, mas ela é uma prova chata. Assim, chata no sentido, ela é sensacional pra você participar, mas não é uma maratona, não vai assim, vou estrear numa maratona gostosinha. Não é a maratona de Porto Alegre, que é uma maratona rápida. Principalmente a primeira parte, e você foi lá e pumba, é tricampeão seguido? Sim.
17, 18 e 19. E é uma prova, nosso E vai voltar esse ano, tá? Ah, é? Já tem Tem esse furo de reportagem. Porque a gente teve aqui o organizador, né, que fala muito da prova e o que se representa para ele, mas assim, tem muita gente de calibre nessa prova. Não é uma prova, muitas vezes tem a gente até de fora, né? Ele já ganhou, quenianos e etíopes, né? Queniano e etíope. Até a última edição que eu ganhei foi uma das experiências ali eu vi que eu, digamos assim, no meio dos atletas eu tinha mudado, né? Porque eu já não era, a primeira vez, o azarão, ninguém apostava, o cara saiu, deixou abrir, depois não pegou mais. Na segunda, aí a terceira, chegou ao ponto tinha 2 etíopes e um africano, um queniano. O agente deles falaram assim, segue o cara, e eu vi isso antes da largada. Aí, tipo, a tangência da prova era pra esquerda, eu ia um pouco pra lá, o cara ia atrás. Tipo, a tangência completamente errada. Só que você tava testando ele também. Eu tava testando pra ver se realmente era isso que ele tava fazendo. Se ele ia correr onde eu... Cara, aí foi uma sensação... Copiando, onde eu ia, ele ia. Os dois, assim, tipo... Isso, ao invés de te impactar, acho que te aí deixou mais, assim. Daí deu o quilômetro 15, eu percebi isso, né? Ali no obelisco ali do Ibirapuera. Eu falei assim, agora é chinelar, agora mudou a prova, né? Agora eles vão correr em cima de mim. Se eu quiser vencer, eu vou ter que apertar o ritmo, quebrar eles. Aí comecei a dar fartlek. Agora vou ter que mudar a estratégia de prova, pensar em vencer, quebrar pra vencer. Aí foi o ano que eu corri... Explica pra galera dar fartlek o que é. Você tava no quilômetro 15 e aí você começou a fazer o quê? Mudança de ritmo. Comecei a acelerar. Tipo, vamos dizer assim, eu tava no ritmo de 3,30, aí você puxa ali pra um 3,10. E o cara vai te acompanhar. O cara vai acompanhar. Aí você vai minando o corpo do cara e pode minar o seu também. É muito arriscado, né? Mas então acontece muito nas provas de pontos, atletas de pontas, porque o nosso objetivo ali principal, além de melhorar a marca, principalmente é vencer, né? Porque a gente vive praticamente dessas provas. Então tem muito essa estratégia, né? Você sentir o cara, você vê que o cara vai tomar uma água, você não pega a água e você dá um sprint para abrir uma vantagem que pode te dar a vitória. São segundos que numa reta final ali pode te dar uma vitória de uma grande prova, né? Pensar em tudo isso correndo a 3 minutos por quilômetro é uma loucura. Como é que ela consegue pensar? Não, e ganhando por 3 vezes, né? Na SPCity, qual é o seu tempo? A melhor marca que eu tenho é 2:20:09. Que foi a primeira edição, né? Que foi a minha estreia em maratona também, em São Paulo City. Então eu tenho um carinho por ela muito grande, né? Por isso meu desejo de voltar também. Porque então, eu tenho um carinho. Então esse ano você corre a City. Faz tempo que você não corre uma maratona assim, prova a valer mesmo? Valer, assim, faz bastante tempo. Sempre usando como preparação só. Sim. Só rodando, né? Então a gente tem um objetivo agora em maio. A gente vai fazer uma prova de 100 quilômetros. E aí, após isso, a gente vai encaixar a City, né? Pensando um pouco mais em performance, né? Então a gente vai entrar nessa história agora dos 100 quilômetros. Não satisfeito, né? Não satisfeito em correr quase 90. O doido aqui, né? Temos que definir como doido. Pode pôr. O doido aqui falou assim: olha, eu quero quebrar o recorde de homem mais rápido correndo 100 quilômetros. Como não dava pra ele ser o Bolt? Como ele virou e falou assim: acho que o do Bolt eu não vou conseguir. Vamos pra acaba rápido, né? 100 metros não vai dar. É sem graça. Vamos fazer 100 quilômetros. Vamos fazer 100 quilômetros. E aí ele falou assim, o recorde é de um atleta da Lituânia, né? Que fez em... 6 horas e 6 horas, né? 5 minutos e 35 segundos. É o recorde. O tempo a ser batido. 100 quilômetros. E aí botou na cabeça que você quero bater o recorde, vou fazer isso aqui. Vou fazer no Brasil, vou fazer num aeroporto, ou seja, quer voar. Foi né? demais. Quer voar. Foi muito bacana. Foi a preparação, um desafio. A gente acompanhava, né? E muita gente assim na torcida por você. Queria que você falasse sobre como é que veio também essa ideia de bater o recorde mundial e a preparação e o próprio dia. Então, o evento em si, né? Retornando da Conrads, você vê, você tá feliz, você tem que acalmar, né? Porque quando você tá feliz, você tem umas ideias assim meio... geralmente não são muito legais, né? Então, voltando com o Gustavo, aí a gente conversando e tal, eu falei assim, cara... O Gustavo, só pra deixar claro, o Gustavo Maia é um cara que, eu tenho um carinho gigante. Minha primeira maratona, ele tava comigo...
tem o canal, né? Tem o Fôlego. Qualquer dia tem que trazer o Gustavo aqui. Esse daí tem também tem história. Cento e tantas maratonas aí, né? E, enfim, e aí ele fez o projeto da Conrads com você Comigo. e esse também. Me ajudou ali nessa parte de mídia também, né? Sim. Então a gente começou esse trabalho, fez o projeto da Conrads. E ele, e Laurindo, acontecendo a Conrads, você conseguindo a medalha ou não, qual que é o seu desejo, cara? Cara, um tempo atrás eu assisti o Jim, e agora ele tá no trail. Ele venceu o TMB Mont Blanc. Cara, ele tentou bater o recorde mundial nos Estados Unidos durante a pandemia e tal. Lá nos Estados Unidos, num aeroporto, cara. E, cara, ele ficou perto, não bateu. Mas aí isso deu muita bagagem pra ele e tal. Daí ele se encontrou no trail. E, cara, eu acho muito legal isso. Eu achei muito legal na época. A ideia. E, cara, seria muito legal, não digo no aeroporto, né? Mas acabou acontecendo no aeroporto também. Mas, pô, a gente achar uma cidade, fazer isso no Brasil e tentar fazer essa tentativa aqui no Brasil. Porque acho que o povo brasileiro ainda carece um pouco disso, né? Valorizar as coisas que acontecem aqui. A gente sempre, pô, lá fora. Eu queria tentar vivenciar aquilo, sabe? Próximo, de quem torce junto comigo, vive esse dia a dia, né? Então essa foi a ideia. Aí o Gustavo pirou, né? Não, já tô com várias ideias e pronto. Depois dali a gente começou a trabalhar para fazer o Breaking 100, né? Que era o projeto. Projeto de tentativa de recorde mundial dos 100 km, que aconteceu no aeroporto da Pampulha, lá em Belo Horizonte, né? Então... E tem umas curiosidades, depois você vai contar. Você abandonou, né, a tentativa. Isso. E depois você explica o porquê. Tiveram vários... Eu acompanhei intempéries de vento e tudo mais. Agora, para fechar um aeroporto não é uma coisa tão simples. Que horário você fez para correr esse 100? Como é que é? Você tinha um limite, porque o aeroporto precisava abrir, não é isso? Isso, a gente tinha um gap, né? Vamos dizer assim, das 10h30 da noite, que o aeroporto fechava, até as... Se eu não me engano, era 5 horas da manhã. Isso não é um horário bom, assim, não é um horário normal de corrida. Não, tem isso. A gente teve que... Quando a gente descobriu que a gente... fazer a adaptação do corpo. O projeto inicial seria pra gente fazer na Lagoa da Pampulha. Mas aí tava tudo esquemado, acabou trocando secretário, aí desandou o projeto. Aí, pô, a gente já tava tudo esquemado pra acontecer, eu já tava no meio da fase de treinamento. E, cara, a gente precisa manter essa data, não dá pra jogar muito pra frente e antecipar também, porque o planejamento tava redondinho, né? Precisa ser nessa semana. Aí a gente, Gustavo, aí conseguiu com o aeroporto. Só que daí tinha um porém. A gente teria que largar à noite, né, e terminar durante a madrugada. Isso já deve ter te afetado um pouco, né? Porque acaba afetando um pouco, não era o ideal, né? Daí a gente começou dali pra frente tentar mudar, né, um pouco a condição minha pra chegar um pouco mais adaptado, né? Mas em termos assim de dia, né? Que nem se falou, parou. Cara, eu tava muito confiante. Acho que também pode ter sido uma coisa que pegou um pouco, né? Porque, que nem eu tava falando com o Sérgio, tava muito confiante que ia acontecer. E quando começou a ter o vento, eu não tive maturidade suficiente, agora com mais calma analisando, a diminuir o ritmo. Então eu fui querendo brigar contra o vento. E aí se cansou. Aí cansou, entrou em colapso o corpo a partir dos 60 quilômetros. Os outros 10 quilômetros foram bem mais lentos, né? Então já estava muito fora, já estava dando muita cãibra. Então, tanto que depois eu fiquei umas 2 semanas com o braço dolorido, de tanto fazer força, tipo, para querer lutar contra o vento, né? Então foi uma falha, assim, por estar muito confiante, acredito eu, sabe? O teu ciclo foi bom? Foi muito bom. Eu estava muito confiante que isso aconteceria, sabe? Que nem diz, na pior das hipóteses, ali correr para um recorde sul-americano, né, dos 100 km, que é de 6 horas e 18, que é o nosso grande Valmir Nunes, que já foi campeão mundial da distância, então é uma referência. É primo alguma coisa, não? Porque não, só o nome. Tem que ter Nunes. É um requisito, né? Se você tá em casa aí, alguma coisa Nunes, vai para os 100 km. Nem começa nem... já vai para as longas. Já vai... Nem maratona. Não, nem olha. Aí a gente teve esse objetivo, né? Eu tava com esse plano B, só que eu tava muito confiante. Agora, com mais calma, né? Vamos dizer assim, analisando tudo que aconteceu, eu vejo assim como isso, sabe? É que a gente fala 100 km, parece uma coisa longa, né? Mas é isso, um vento, às vezes a temperatura, porque tem coisa que você não controla dia, né? O vento. Pô, por mais que você possa olhar...
meteorologia, mas vem um vento ali, você não... Até na preparação, assim, nas semanas ali que antecedem, né? Eu fiz uma semana com 306 quilômetros na semana. Meu Deus. 306 quilômetros rodados numa semana. Finalizando a semana com um longo de 4 horas, onde eu percorri 66 quilômetros. Meu Deus. Ou seja, tipo, o corpo estava muito mais do que preparado, né? Então, era só a mesma questão do dia. Então, ali me deu muita confiança. Eu acho que excedi esse excesso de confiança para não tive o time, né? Para analisar o contexto externo, né? Tempo, ali a meteorologia, na hora ali, né? O time. Porque começou a prova, estava incrível. Sem vento. Eu fui sentir o vento quando o pessoal começou a parar. Aí eles falaram, ó, tá ventando, Laurindo. Aí tal. Daí quando eu fiquei sozinho do 30 até os 60, foi onde eu senti bastante. E como eu já estava ali muito animado, fazendo força, entrou em colapso. Você tinha uma equipe de quantas pessoas? A gente estava na prova ali com mais 4 atletas, né? Aí, tipo... Eles saíram todos com todos você? juntos, para largar, né? Porque tem uma exigência também da World Athletics que é para ser validado um recorde, precisa pelo menos ter 3 atletas na prova. Porque ela tem que caracterizar uma competição. Prova, entendi. E, por exemplo, não pode ser um pace, que nem aconteceu com o Kipchoge. Entendi. Entra e sai. Não. Aí não é validado. Ele pode desistir. Ele pode desistir. Eu posso ser o único a terminar a prova. Até a gente pode participar dessa prova aí. A gente pode participar dessa prova aí. Você pode ser o único a terminar. Já. Vamos lá participar do 100 do Laurindo. Ué. E aí eu, tava lá no desafio. Tava no desafio. Aí era uma coisa, né? Então, que a gente tinha obrigação. Até a gente tentou ver também com outros ultramaratonistas do Brasil. Só que também eu não tinha esse contato com o circuito internacional também, né? Para ver alguém de fora, ver possibilidade de estar vindo participar. Então a gente convidou alguns do circuito nacional, só que o Brasil também é um país continental, né? Então, e aí essa galera que largou com você te acompanhou até o 30? Eles estavam no pace com você? No pace e tal. A gente combinou lá, a gente vai sair ali a 3h35 a 3h45. O pace do recorde é 3h39. Então a gente ia ficar nessa variação, né? Não tanto para cima, nem tanto para baixo. Aí quando eles pararam, aí foi onde eu senti mais, né? Aí o vento contra sozinho, aí muito excesso de motivação acabou me atrapalhando. Eu ia te perguntar como é que foi a noite anterior, mas não é noite, né? Porque a prova já foi de noite, então o dia anterior, como é que foi, ou aquele dia? Cara, foi bem normal, assim, eu me adaptei bastante, né? Então eu fui para Belo Horizonte 30 dias antes para fazer esse processo de adaptação e já começar a mudar minha rotina. Sim. Então, para trocar meio que o dia pela noite, né? Então, já estava treinando à noite, já estava fazendo todo esse processo. Foi bem natural, assim, bem normal, assim, desses que antecedem, né? Então, eu estava levantando por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, fazia o meu café, ia almoçar 3, 4 horas. Né? Então, foi mais ou menos esse trajeto que eu fiz, né? Até chegar perto das 9h30 que eu fui pro aeroporto, pro evento. Você chegou a fazer treino na pista do aeroporto? Sim, a gente fez 2 treinos lá. Teve um treino que a gente pegou, que eu acho que foi a noite perfeita. Ali deveria ser o dia porque a gente fez um treino ali de quase 30 quilômetros, ritmo encaixadinho. Tipo, não tinha um vento, nada assim, sabe? Uma coisa assim, o corpo reagindo muito bem. Eu botava uns aviões ali para barrar o vento. E aí, o mais maluco, né? Que para muita gente, isso mostra também, eu falei que são seres humanos diferentes, né? O chip desse cara é diferente porque fisiologicamente ele é diferente, né? Um atleta, um queniano é diferente. Agora, a mentalidade é diferente porque, vamos dizer, você desistiu desse daí no quilômetro 70, não é isso? Isso, 70. E agora você tá de novo no mesmo projeto, na mesma ideia, talvez com um pouco mais de distância e tempo, né? Isso não tirou de você a vontade de, por exemplo, deu errado naquele dia. Pô, me dediquei durante 8 meses, deu errado, não quero mais saber disso aí. Não. É uma coisa que acho que veio meio comigo também, que desde quando eu comecei, uma cidade pequena, né? Então, as coisas nunca... Tipo, por mais que elas deram certo, muitas vezes de primeira, mas muita coisa assim, ser atleta. Eu morava numa cidade interior. Santa Catarina. Aí, pô, ter uma marca me patrocinando. Então, foram coisas que foram acontecendo que teve que ser... Por exemplo, para ter um patrocínio, eu iniciei a faculdade em 2014. Aí foi onde... fiz um semestre de educação física. Aí eu falei assim, putz, mas meu treinador é educador físico. Eu vou estar meio que concorrendo com ele e eu não quero largar a minha carreira para ser educador físico agora. Eu quero ser atleta, né? Viver isso intensamente. Qual a graduação que vai me ajudar? Aí eu olhando a grade, assim, tinha ganhado a bolsa, né? Falei, pô, vou mudar para administração. Na pior das hipóteses, eu vou saber administrar a minha carreira. Que legal. Aí mudei. Aí começou a abrir um monte de leque, cara.
tipo, aula de marketing. Eu falei assim, caramba, cara. Daí comecei a bolar projeto, eu mesmo, né? Pra entregar pras coisas. E em 2018, aí eu conheci a Fila. O Vitor, que era gerente de marketing da Fila, numa competição na Argentina. E eu tinha uma certa dificuldade também para me comunicar. Quando eu morava em Santa Catarina, eu comunicava para dentro. Então, eu falava, você me respondia, bom dia. Eu respondia, bom dia, você não me ouvia e você repetia. Mas você falava, bom dia. Daí eu falei, bom dia. Daí eu ficava pé da vida, cara. Porque daí as pessoas não me ouviam, né? Aí eu preciso mudar isso. Aí tá nesse processo, comecei a bolar alguma coisa, puxar conversa com as pessoas aleatórias. Tipo, eu preciso me comunicar, cara. Aí eu fui pra essa prova na Argentina. Fiquei uns 10... Minas, aí ficou proseando lá com o pessoal de Minas. Mineiro. Aí virei mineiro. Agora não paro mais de conversar. Agora lascou. Agora um dedinho de café e vamos café e vamos conversar. Aí começou assim, conheci o Vitor, apresentei o projeto pra ele, daí ele falou, sou gerente de marketing da Fila. Na época ele só patrocinava atletas africanos. Aí eu falei assim, não tem interesse de patrocinar atleta brasileiro? Não, a gente tá com ideia, até hoje não encontrou um perfil e tal. Eu posso apresentar meu projeto? Aí ele me passou o contato dele, né, o e-mail. Cheguei no Brasil, primeira coisa que eu fiz é enviar o projeto. Aí ele, legal, a gente vai analisar e tal. Meu projeto tava lá, as provas que eu ia fazer. Aí no projeto tava que em setembro eu ia correr a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Corri ela, venci ela. Você já tinha ganhado a City? Já tinha ganhado 2 vezes a City. Aí venci a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que tava dentro do meu projeto que eu tinha encaminhado pro Vitor. Aí no outro dia ele me liga, cara, depois da prova. Aí que o Vitor da Fila, a gente gostaria de te encaminhar uns produtos pra você conhecer a marca, ver se te interessa. Aí a gente iniciou nosso projeto. Hoje eu testo produtos pra Fila, né? Então, calçados. Então, acho que sou o cara que mais roda com os calçados da Fila. Acho, não, tenho certeza. Só foi um robô. Tem um robozinho lá, né? Fora isso, acho que não tem. Agora, eu vi, tem aquele vídeo tá falando do desafio dos 100. Alguém tá falando com você e fala assim, alguma coisa tipo assim, pensa bem, se você quiser desistir, não tem problema. Quem é que tá falando com você? Meu treinador que me acompanhou, né? Agora é ex-treinador. Sim. Mas ele me acompanhou a carreira toda. Sim. Então ele tava desse processo, né? Fez parte do trabalho, viu tudo a preparação, elaborou a preparação. Não há necessidade de continuar. Eu também acho que se você vê que não dá pro recorde, pra completar e fica na tua consciência. Mas eu acho que não compensa mais 2 horas, tá? E aí, como você sabe, tem outras provas, né? Olha, cara, o vento que tá aqui. Isso. Relaxa. Vai caminhando. Tranquilo. Você é gigante, Laurindo! Vamos, Laurindo! E como é que tava a cabeça naquele momento, você sentindo que não ia ser daquela vez? Cara, eu tava muito mais pensando em todas essas pessoas, que teve gente que saiu de Santos, muito longe pra acompanhar, sabe? Passar madrugada comigo, sabe? Eu queria terminar ela de qualquer jeito. E meu treinador e o pessoal tava vendo que eu tava já num esforço, não ia trazer o recorde, então seria uma coisa só pra terminar, pra honrar, digamos assim, a participação de todos. Mas daí por isso que acho que ele sentiu muito isso e teve que falar aquelas coisas pra que eu realmente parasse, né? Porque senão ia me arrastando até terminar a prova, sabe? E aí, sobre essa coisa de processos que você acabou de falar, né? Às vezes não acontece na primeira vez, né? A prova do 100 você não terminou, seu breaking 100 não terminou. E como a vida é maluca. Você acabou de falar seu ex-treinador ou o cara que te treinou a vida toda. Acho que é legal a gente explicar. Você tá com um novo treinador e não é qualquer novo treinador. E eu imagino o gás que esse projeto tenha dado, porque agora você faz parte de um seleto clube de super-humanos que quer bater esse recorde do 100, é isso? Isso. Aí eu tô treinando com o Sebastian, né? Que é um treinador polonês que treina o Sorokin, que é o atual Sorokin é o recordista, né? Mundial, né? Então ele tá com um grupo ali de atletas, de mais ou menos uns 10 atletas de ponta de ultramaratona que estão com esse objetivo, né? E aconteceu após, né, tudo isso. Ele tava acompanhando o evento, né? Me mandou uma mensagem. Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Me mandou uma mensagem, Laurindo, boa sorte. Em polonês? Em inglês. Polonês ainda não me arrisquei a falar com ele. Aí ele mandou uma mensagem desejando boa sorte. Depois do evento, fiquei uma semana mais ou menos e comecei a responder todo mundo que tinha me desejado boa prova e tudo mais. Aí tava a mensagem dele. Mandei mensagem, a gente começou a conversar. Ele perguntou por que eu tava
que tinha acontecido, se eu tinha machucado. Eu falei, não sei o quê. Aí me fez um convite, em setembro ia ter uma outra edição do evento do Sorokin, em busca desse recorde. E me convidou, que já é dele. Aí me convidou para participar desse evento, em setembro. Só que como eu tava com a cabeça meio conturbada, com tudo acontecido, e foi ali nesse meio termo que invadiram a minha casa e tudo mais, falei, cara, eu não posso, eu agradeço o convite, mas eu não consigo sair daqui, né, deixar minha esposa, ou agora no momento ir com ela, tudo que aconteceu, eu preciso estabilizar a minha cabeça para recomeçar, né. Aí ele falou, pô, legal, sei que. Daí a gente passou, aconteceu o evento, a gente ficou meio que trocando ideia, aí ele me fez o convite em outubro para trabalhar com ele, apresentou o projeto dele, né? O objetivo dele com esses atletas e queria que eu fizesse parte, né? Aí eu fiquei assim, putz, cara, que oportunidade, né? Aí fui conversar com o Donizete, meu ex-treinador, que tem uma gratidão imensa. Se eu cheguei hoje onde cheguei é por causa dele, que teve confiança naquele menino franzino lá em Caçador. E a gente conversou, aí eu abracei essa oportunidade de estar treinando com o Sebastian, né? E agora a gente está atrás desse recorde. E se tudo der certo, em maio a gente tem uma nova tentativa aí com esse grupo seleto de atletas. Né? Que dia? Dia 17 de maio. E maio agora, você já vai... já é o seu... Você tá nos cascos ou ainda... Não, eu não tô nos cascos. Pra gente tentar imaginar. Porque, por exemplo, pro Breaking 100 você preparou, era o dia. Todo. Como é que você tá encarando esse 100 que você vai encarar agora? Não, o Sebastian, a gente começou um trabalho praticamente do zero com o Sebastian. Sim. Então... adaptação mesmo, né? Novo metodologia de treino. Então eu tô bem aquém, por exemplo, do Sorokin. Entendi. A gente tá bem aquém, não, né? Tá próximo, mas há uma certa diferença. E prova é aquela coisa que nem a gente falou, tem a parte emocional e tem a parte do dia também. Né? Então eu acredito que eu possa fazer uma boa marca, mas a gente tá com foco mais de eu conseguir fazer uma boa marca, ter um 100 km, terminar ele e sentir. Laurindo, você sentiu mais no quilômetro 80, 70. Então vamos ajustar isso aqui para a próxima tentativa aí. Então você vai para ganhar essa coisa do terminei o 100. Isso, para terminar o 100. Esse é o meu principal objetivo, né? Que a gente tá alimentando. Só que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se animando, né? Esse é o problema, né? A gente vai animando. Então tudo pode acontecer, né? Já que eu tô aqui no 80, deixa eu... Isso aí tudo pode acontecer, mas a gente não tô com essa responsabilidade, né? Então, até pelo trabalho, né? De volume, eu tô com um volume bem mais baixo, né? E geralmente pro corredor é melhor quando você tá meio sem responsabilidade, então, né? Quando você vai... bastante. Eu vou lá pra terminar o meu 100. Mas... Se pegar gosto da coisa, vai né? que é um dia, né? Vai que o vento tá pro meu lado, né? Vai que é um dia que deu tudo certo. É isso mesmo. É igual quando eu estreiei na São Paulo City, né? Era um franco atirador. Era pra terminar, pegar um top 5, de repente tava chegando em primeiro, né? A Fabiana Muri esteve aqui, você não participou, tava ausente mais uma vez. E aí o técnico da treinador dela falou o seguinte, olha, um dia esse Baeva não vai estar bem. Ela é a melhor do mundo hoje, mas ela não vai estar bem todo dia, né? Um dia ela não vai estar bem e um dia você vai estar muito bem. E, claro que aconteceu isso, né? Ela é nossa campeã mundial e tal, e então acho que também tem que pensar nisso, né? Sim. Existem os super-heróis, né? Super-humanos, mas eles não estão bem o dia inteiro. E eu acho que você tá no bolo, né? E eu acho que aí você falou sobre aquela coisa do queniano te marcando na prova dos 42. Eu acho que agora você vai, primeiro, sem responsabilidade, e você tá indo lá, talvez, aprender com o melhor. O Sorokin vai fazer a prova, é isso? Vai. Onde vai ser? É maio? Que dia? Em maio, 17 de maio, em Vilnius, na capital, né? Foi onde ele bateu o recorde também. Na Lituânia? Na Lituânia, em Vilnius. Ele vai estar em casa. Vai estar em casa, torcida e tal. E é uma prova de 100 km pra ele, vamos dizer assim. Ele já faz uns 4 anos que ele faz esse evento. Todo ano, anualmente. Ano passado foi em setembro, esse ano ele antecipou para Quantos malucos maio. correm esta maluquice? Cara, é um grupo um pouco mais fechado, mas ele abre para o público também, da Europa, então tem acesso, deve ter umas 200 pessoas. Mas todo mundo vai terminar. Ele mede, né? Mas... Daí tem um grupo ali que é os convidados, né? Que ele traz ali para buscar esse recorde, né? Então, e também servir de, acho que, né, todo mundo se marcando ali, mas um estimula o outro, né? Porque existe poucas provas de 100 km do mundo, né? Boas para recorde. Sim.
Por isso que a gente tentou fazer uma também aqui no Brasil. Será, né? Tem Fácil poucos você malucos. traçar um percurso de 100 km, bem tranquilo. Vamos olhar os números. Quantos sachês de gel você consome numa prova Dessas, de ultramaratona, numa Conrads, por na exemplo? Conrads foi 18. 18. E não come nada, só gel? Não consigo, cara. Eu tentei treinar pra ver se eu conseguia comer alguma coisa sólida. É entrar, sair. Gel e O água. mesmo Nem, caminho que entrou, sai. nem antes, nem durante. Antes, sim. Eu tomo um café normalmente. Normal. Com 1 hora de antecedência da prova. Normal, sim. Do dia a dia. E só durante a prova que eu não consigo. Porque eu acho que é por causa da intensidade. O corpo já tá trabalhando em alta intensidade. O estômago não aceita, né? Não fica ali. Ele sai. E desse grupo do seu treinador, que é o treinador do Sorokin, é isso? Sorokin, isso. Sorokin, quantos atletas que vão estar nessa prova? Acho que uns 6 atletas. 6 atletas. 6 que atletas treinam dele, com ele, que estão ali na mesma metodologia, que vão estar nesse bolo. Vão estar nesse bolo ali pra O buscar... Sorokin já fez Conrads? Não. Ainda não fez. Então Ele não curte... medida. Ele não curte provas com tanto altimetria. Ele gosta... Ele é recordista mundial dos 100 km plano, 100 km em pista, de 400 metros. Meu Deus do céu. De 400 metros. De 12 horas, 24 horas e 48 horas. Ele é recordista. Ele tem vários recordes mundiais, mas Tem tudo quantos em anos? provas. Ele tem 42. Tudo plano. Tudo plano. Provas planas. Então, Acho que a única prova que não é plana que ele tentou fazer, acho que foi a Espartaco. Que é na Grécia, né? Entendi. Também mas ele também não gostou muito, não. Não, o negócio dele Acho que não ele é foi assim. segundo Não nessa foi época. treinado em caçador. Não, Não tem essa... Agora, é o seguinte. Tem outros doidos também, né? Sim. Que pensam em correr uma ultramaratona. O que você diria pra eles? Pra quem bota nos planos como meta... É aquele cara que fala assim, eu gostaria de fazer a Conrads um dia. Fala assim, a verdade tipo, pra esse cara. Não romantiza. Fala assim, amigão, beleza, você quer fazer, mas como é que é? Não, respeitar o processo, né? Então precisa, se você não corre nada hoje em dia, mas tem o desejo de fazer uma Conrads, que é uma prova tradicional para viver essa experiência, até para que você possa ter uma experiência de prova gostosa, né? Que não seja uma tortura, uma coisa que você vai, nunca quero mais fazer isso. E a coisa que você ia se sentir bem durante a prova, você não vai se sentir, porque você vai estar xingando, vai estar né, muito mal. Então, 2 anos é um tempo legal. Você, por exemplo, não está fazendo nem maratona ainda. Se você faz uma maratona, você faz já maratona, 1 ano você consegue encarar a Conrads tranquilamente, na minha opinião, para terminar ela ali. Com coisa, mas respeitar o processo. Antes do portão fechar. Antes do portão fechar, ganhar sua medalha, ter a recordação. O Laurindo me animou. Vou fazer uma maratona em 26. Tô deixando 2025 uma maratona em 26 e aí um ano inteiro para se preparar para Conrads. E principalmente se você... O caminho de São Tiago foram quantos quilômetros? Foram 300, mas foram em tá vendo? 8 dias. A Conrads pode dividir, não? Pode parcelar? Não, se a Conrads for em 2 dias, eu vou... Vai tranquilo, né? Mas fazendo isso aí não tem erro, cara. Vai tirar de letra e eu quero ver a gente trocar uma ideia lá na chegada em 2027. Eu espero vocês na chegada. Eu acho que é o... Só pra resumir essa coisa compromisso. do 100, você vai pra essa prova, certo? Maio. Isso. Depois você falou até tá na City. Aí, ó, a galera que gosta, né, que acompanha a corrida, a gente ter a oportunidade de estar na mesma prova que o cara vai lutar pelo... Não, o Laurindo vai estar tempo antes correndo essa busca pelo recorde dos 100 quilômetros e depois vai estar na City. A gente pode ir lá correr com o cara, bater palma pra ele. Se você não quiser correr, vai lá, chega na chegada, bater palma pra ele. A prova é chegando. muito legal, eu já participei vale a pena. 2 vezes. Não, é muito bonita. E você tem algum outro breaking 100 pra você no Brasil ou coisa desse tipo ou não? Primeiro você tá focado nesse 100? Focado nesse, né? E aí depois... Há uma possibilidade, dependendo do resultado, né? Tá. Aí, a gente tá próximo, fazer um no final do ano, possível. Ou então no ano que vem, né? Então porque eu ainda quero fazer algo no Brasil até para ter essa coisa mesmo de trazer para ultra, para todos os brasileiros e viver isso em casa, né? Porque acho que não tem coisa. Eu corri muito competições em Caçador, onde eu morava com a família, assim, eu acho isso muito muito incrível. Então, conseguir um recorde, em vez da gente olhar para os lugares que existem recordes, todo mundo olhar assim, o cara fez o recorde mundial dos 100 km foi feito no Brasil. É uma coisa que acho que isso é muito legal. Uma coisa que ele falou da fila, né? E a gente, depois até você fala sobre seus outros patrocinadores, que tênis você, no dia do Breaking 100, ou quando você vai rodar 70, porque é outro perfil, né? Apesar de você ser um cara super leve, maratonista, você usa tênis de placa, amortecimento,
Enfim, e quanto, eu ia te perguntar, quanto você tem parcela? Hoje em dia a gente vê a fila, tem muitos tênis lá no... E você falou que você testa, eu te acompanho nas redes sociais. Você de fato fala, meu, vai por ali, isso aqui não tá legal, a espuma não sei o quê. A galera te ouve muito, porque na fila tem todos os... Eu estive num lançamento com ele, da fila, e ele falou que ele sempre gostou de correr com o KR, que agora tá acho que no KR7, 6, que é um tênis da fila que é super baixinho, super leve, não dá pra correr com esse aí os 100 km, né? Não dá. Eu sou muito fã da linha KR. Eu tenho deixado ela um pouquinho de lado. Porque ele é muito baixinho. É muito baixinho, então eu uso para treinos específicos de pista. Mas então para longo, eu sempre uso... Eu gosto muito do Float Max 2 Pro. Nossa. Para mim é o meu favorito. Eu não usei, mas o outro é muito bom. Tem placa, né? Que tem a placa. Então para mim que faço longas distâncias e preciso ter um retorno de energia bom, eu gosto muito de treinar com ele. Para competir eu uso o Carbon 2. Carbon 2, que daí é aquele dia que é pra morte, né? Então, mesmo se for 100 km. For 100 km, que o Carbon 2 também dá uma estabilidade. A Conrads, com o recorde sul-americano de 5 horas 31, eu fiz com o Carbon 2. Era um protótipo do Carbon 2, né? Era um protótipo. Eu já tenho tênis, já é alguma coisa. Eu também. Já é um bom começo. E você testa antes. Então, o material, o cara fez o tênis. Foi lá, todo aquele trabalho de... antes de ir pra loja, então, ele vai pro seu pé. Vai. A gente trabalha, assim, sempre com... É engraçado, tipo uns 8 meses, 9 meses. Na frente do mercado. Por exemplo... Então hoje você tá usando um tênis que não tem no mercado. Geralmente. Por exemplo, em breve a gente vai ter um lançamento. Eu já tô testando tênis do final do ano, começo de 2026. Que legal. E aí? Bom, estamos chegando ao fim do podcast. Você se lembra como é que termina? Sei, tem um negócio especial que é um... bate-bola. Não esqueceu, né? Não, eu sou... bate-bola, o futebol dele não larga agora. É futebol o tempo inteiro. Perguntas e respostas. Vamos lá. Hora de ativar o modo sprint. Laurindo, preparado? Sim, vamos lá. Essa primeira? Acho que não tem nem que não sei. É que assim, ele tem que responder o que ele... que ele gosta, né? Não, é o que você gosta mais. Não é que uma não invalida a outra, entendeu? Não é que eu não gosto daquilo, é qual que você gosta mais. Então vamos lá. Até porque tem recorde nas duas, né? Sim, pô. Maratona ou ultramaratona? Maratona. Olha! É como se perguntar pra mim maratona ou meia maratona. Meia maratona, entendeu? Só que o cara vai pra maratona porque... eu gosto assim em termos do dia a dia, né? Sim. O dia a dia ela é muito, cabe muito mais, sobra mais tempo. Você não precisa passar tantas horas. Mudou sua relação com a maratona depois da outra? Certamente, né? Porque agora você fala, vou ali 42. Boa. Tá no meio do ciclo, né? Tipo, o treino de hoje, então, 42. Maratona. Ok. Santa Catarina ou Minas Gerais? Caçador ou qual é a cidade que você mora? Senador Amaral. Senador Amaral. Cara, aí você pega pesado, hein? Mas em termos de logística, Senador Amaral, tô mais perto de São Paulo, compromissos profissionais, então... Mas eu tenho um carinho enorme por Você é catarino. Catarina. E a esposa é mineira? Mineira. Na verdade, a esposa é uma mineira... Fajuda. Porque ela nasceu no Rio, mas cresceu em Minas. Não conheci. Bom, correr, treinar na estrada ou na pista do aeroporto? O aeroporto foi incrível, foi uma experiência única, cara. Mas estrada é meu dia a dia. Estradão assim de terra ainda, se for, tô no paraíso. Se tiver sobe e desce, sobe então, e desce, aí estradão de terra, ainda. Uma serra pra você olhar a paisagem. Essa pergunta aqui me interessa também. É que como ele falou que ainda não fez, mas pelas experiências, pelo que você ouviu, Conrads, up ou down? Porque Cara, você só fez descendo. Down. Eu tô criando bastante expectativa nessa up. Pela minha característica, o jeito de correr, por gostar de subida. Eu acho que o top 10 sai. Você ainda quer a douradinha? Eu quero. Mas subindo ou descendo? Vai ser descendo. Eu já pensei. Já curtiu mais. Já vou pegar o contato do Laurindo aqui, os caminhos, vou lá. Bom, você teve aquele super desafio do 100, que começou às 11 da noite. Mas treinar de dia ou de noite? De dia. É que geralmente, quando a gente fala de noite, ele começa de noite, né? Mas quando você começa um longão, que hora você começa? Geralmente umas 5 horas. Até que não é. Muito assim, achei que você fosse às 3 da manhã, não. 5 horas. 5 e meia. Legal. Longão ou intervalado? Cara, isso aí vai ser contraditório, mas eu amo intervalado de 2 km.
é o meu treino favorito. De 2 km? De 2 km. Que eu acho que é a dosagem perfeita em Pra termos de explicar- velocidade. Pra explicar aquele cara e que é mais resistência. amador, é o quê? 2 km Ali, tipo, a quanto? pra mim vai ser na casa de 6,20. Não, O 2 km. O Eu sei. pace vai dar um 3,10. 3,10, 3,15 ali de pace. 3,10, 3,15. É assim, o ritmo perfeito, assim. É o treino assim que eu mais. Não, assim que não Perfeito exige pra vomitar. tanto, né? aquele treino castiga perfeito bem. pra... Só que ele é um treino sofrido, só que com os anos de treinamento é o que mais reage ao meu corpo bem. Assim, E mais sabe? dá resultado, Dá resultado. talvez, Eu faço ele, fico uma semana meio mal, daqui 2 semanas eu sinto forte e rápido. Bom, para fechar, é para deixar na saia justa mesmo, eu acho. Aí, ó. Porque estão os 2 recordes ali. SP City ou Conrads? Caramba, hein? Eu acho que ainda São Paulo City pela história, 3 vitórias, né? Mas eu acredito que se eu conseguir a medalha de ouro da Conrads, acaba mudando um pouquinho essa conversa. Bom, então a gente espera que você consiga... Bom, são muitos quilômetros pela frente. Esse ano, pô, que você dê tudo certo nos 100 quilômetros lá na Vai dar Lituânia. certo. É sempre bom chegar na casa dos outros também. Não deixa a pressão pra Vai eles. aprender, vai ver, né? gostoso Estruturar, ver isso, como já. que é também a Pô. questão da prova, né? E depois a gente se encontra na City. Vamos Eu lá. ia bater falar palma. isso, ó, super sucesso na sua trajetória especial esse ano. Tem o desafio do 100 aí lá na Lituânia, tem a SP City, que a gente vai estar junto, a gente para meia, né? É, A gente no pra máximo. meia. Acho que maratona não vai não, mas a gente... Porque meu ciclo tá esse, entendeu? Meia esse ano, maratona 26. Já tá desenhado. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente vai fazer um tempo parecido com o seu, Exato. só que você vai correr a maratona e a gente a meia, né? É isso, vamos estar chegando... Você faz em 2 horas e pouco, a gente faz em 2 horas e pouco, Tá então a tudo gente certo. vai no mesmo Combinado, tempo. então. Você quase junto. de Laurindo, bola. obrigado pela entrevista. Ah, bem, eu que agradeço o convite, é sempre bom estar com vocês aí. O Bruno eu conhecia bom revê-lo. mas você, Sérgio, prazerzão estar contigo. E... Prazer é nosso. Nos encontramos nas provas. Isso aí, se vemos nas provas aí. Valeu, Ó, galera. tá a promessa aí do 2027. E Conrads, hein? Tá bom? Conrads 2027. Vai lembrar. Você se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Como é que é, Bruno? Não importa se você quer correr 100 quilômetros ou só 5, 100 metros, 5, se inscreve aí, Modo Corrida. São bate-papos, a gente traz aqui fenômenos, né, como o Laurindo, mas tem diversos bate-papos. Tem corredores amadores, a gente já mostrou, tem muitos episódios legais, vale a pena. Hoje é o episódio 20, então se inscreve no Modo Corrida e manda no grupo da família, pra todo mundo se inscrever. Manda pra 20 pessoas. É isso, Fechou? no mínimo, no mínimo. Agora eu vou correr agora, fazer um treino de 10 quilômetros. Agora? É. Imagina. Quando você terminar, você fala assim, nossa, Laurindo faz 10 vezes isso aqui. Nem aquecimento dele. Não. Pensa você, 5 km, faz a conta, quantos 5 km você precisa correr pra chegar em 100? Valeu, Sérgio. Tchau, gente. Até o próximo Moto Corrida.